Suponha 3 espécies de organismos, 1, 2 e 3, que têm exatamente o mesmo número de cromossomos. A espécie 1 tem reprodução sexuada e na meiose ocorre permutação entre os cromossomos homólogos. A espécie 2 tem reprodução sexuada também, porém na meiose não ocorre permutação entre os cromossomos homólogos. E a espécie 3 se reproduz assexuadamente por meio de esporos. Com base na constituição genética das células reprodutivas, explique se as afirmativas A e B estão corretas ou não. A. O número de tipos de células reprodutivas produzido pelos indivíduos das espécies 1 e 2 deve ser igual. B. O número de tipos de células reprodutivas produzido pelos indivíduos das espécies 2 e 3 deve ser diferente. Primeiro, qual a diferença entre a reprodução sexuada e a assexuada? Na reprodução sexuada, existe grande possibilidade de surgirem variabilidades genéticas entre os descendentes. Isso ocorre pela forma que os gametas são formados, pela meiose e do evento da fecundação. Na reprodução assexuada, as chances de ocorrer variabilidade entre os descendentes é bem menor, já que o tipo de divisão celular utilizada é a mitose. Um único indivíduo origina os descendentes. Só poderia haver alguma variabilidade caso ocorresse alguma mutação durante a divisão da mitose. Os dois tipos de reprodução ocorrem em praticamente todos os seres vivos, sendo a assexuada a mais comum nos mais primitivos. Os tipos mais comuns para a reprodução assexuada são: propagação vegetativa. É quando ocorre o plantio de um fragmento de caule ou folha de um vegetal. O homem utiliza essa técnica no plantio da batata, mandioca, cana-de-açúcar, entre outros. O brotamento é quando, a partir de um organismo, surge um broto lateral, que se desenvolve até o tamanho do que o originou. Ele pode permanecer unido ou se separar e viver independentemente. Ocorre em poríferos, quinidários, assídeas, leveduras, como a da foto, entre outros. A cisciparidade é quando um indivíduo se divide em dois. É característico em organismos unicelulares, como bactérias, paramécios, amebas, como esta, e algas planárias e também em poliquetos. A reprodução múltipla é quando um mesmo organismo produz vários descendentes simultaneamente. Pode ser por esporulação, em que esporos são liberados do organismo e se desenvolvem, que ocorre em protozoários e fungos, ou esquizogonia, que ocorre em plasmódio e na malária, e também a estrobilização, que é comum aos cheleiterados. A regeneração pode ser usada eventualmente como forma de reprodução. O ser se fragmenta em pedaços e regenera as partes faltantes de cada parte. Ocorre nos plateumintos, no caso a planária. Às vezes, a regeneração é utilizada também para repor uma parte perdida do organismo, sem a finalidade de reprodução. Isso acontece apenas para completar o organismo que foi danificado por algum motivo. Pode ocorrer, por exemplo, em caranguejos, que perdem uma pata, ou em lagartixas, que perdem a cauda. A reprodução sexuada dos seres pluricelulares eucariontes, que são seres que têm seu conteúdo nuclear separado por membrana, ocorre pela meiose, para a formação dos gametas, que são haploides. Gametas haploides querem dizer que tem a metade do número de cromossomos da célula original. Ocorre a fecundação, que é a união dos gametas para a formação do zigoto, que volta a ser diploide, 2N. A meiose é um tipo de divisão em que uma célula diploide produz 4 células haploides, sendo considerada, portanto, uma divisão reducional. Embora ocorra duplicação do material genético, ocorrem 2 divisões celulares, e é isso que garante a conservação do lote cromossômico das espécies, pois com a formação dos gametas haploides e a fecundação, o número cromossômico da espécie se mantém. A meiose ocorre em 2 etapas, separadas por um curto intervalo chamado intercinese. Na intérfase,
os filamentos de cromatina não estão duplicados, porém ainda nessa fase eles irão se duplicar, ficando cada cromossomo com 2 cromátides. Na prófase 1, os cromossomos homólogos que foram duplicados se pareiam. Pode haver crossing over, que veremos a seguir em separado. Na metáfase 1, os cromossomos homólogos pareados se dispõem na região mediana da célula. Cada cromossomo está ligado à fibra de um dos polos. Na anáfase 1, ocorre o encurtamento das fibras do fuso, separando os cromossomos homólogos, conduzindo-os para os polos opostos da célula. Após a telófase 1 e prófase 2, teremos 2 células filhas haploides. Apesar de aqui mostrar as 2 fases juntas, existe um intervalo entre elas, que, como eu disse, é chamado de intercinese. Na metáfase 2, assim como ocorreu na mitose, os cromossomos se prendem às fibras do fuso, pelos centrômeros, e se locomovem para os polos da célula. Na anáfase 2, os centrômeros são duplicados e as cromátides irmãs se separam. Na telófase 2, ocorre a citocinese e teremos no final do processo 4 células filhas haploides, ou seja, com a metade da quantidade de cromossomos que a célula inicial. Lembra que eu falei sobre o crossing over? Durante a meiose, pode ocorrer um fenômeno chamado de crossing over. Ele é um dos principais motivos da variabilidade na divisão meiótica. Ele ocorre em cromátides homólogas. Essas cromátides se quebram em determinados pontos e trocam esses pedaços entre si. Estas trocas causam o surgimento de novas sequências de genes e, consequentemente, novas proteínas serão codificadas. Isso quer dizer que, após a ocorrência do crossing over, a sequência de genes pode ser diferente da original. Essas alterações são chamadas de alterações gênicas, que contribuem para a maior variabilidade das características nas células após a ocorrência da meiose. Essa troca de pedaços de sequências de genes ocorre aleatoriamente. Vamos voltar agora ao exercício. Na alternativa A, afirmava que o número de tipos de células reprodutivas produzido pelos indivíduos das espécies 1 e 2 deve ser igual. Se na espécie 1 ocorreu permutação, que é o crossing over, ela formará uma quantidade maior de tipos, e é isso que é importante na afirmativa. Se ocorre crossing over nela, o tipo de célula que ela reproduzirá será maior que na espécie 2. Porque o crossing over causa maior variabilidade nas células. Por isso, essa afirmativa está incorreta. Na B, diz que o número de tipos de células reprodutivas produzida pelos indivíduos das espécies 2 e 3 deve ser diferente. Esta afirmativa está correta. A não ser que ocorra alguma mutação, não haverá nenhuma variabilidade na espécie 3 que se reproduziu assexuadamente. Por isso, essa afirmativa está correta e a questão está encerrada.